quando o mundo já era complexo, porque sempre foi, mas antes dele se tornar inovador na página em que está hoje, antes da gente fazer da colaboração uma forma de viver, antes da gente entender que a conexão é um caminho sem volta, antes da gente perceber da forma intensa que a gente percebe hoje, que a gente não vive sem arte, sem poesia, sem sonhar, sem nos projetar na vida que vivemos, já existia, o Tiago é. E eu tenho a honra de fazer uma entrevista com esse cara que eu gosto muito. Ele é poeta, escritor, compositor em reabilitação labirintítica. Por aí você tira o que a gente não vai falar nessa entrevista. Isso é verdade. Então, o Tiago nasceu no Piauí, mas a cabeça dele sempre esteve no mundo, mas principalmente num mundo chamado Brasil, onde ele fez parcerias lindas, onde ele conheceu pessoas, onde ele projetou a poesia do nosso estado e fez a gente ter um orgulho danado da pessoa que ele se tornou. Tiago, bem-vindo. Fazia tempo que a gente não conversava. Verdade, Maia. Queria agradecer teu tempo e por dividir os teus projetos, os que estão rodando, os que já foram e os que virão. Não, eu é que agradeço imensamente, Maia, estar aqui. Você sabe que eu te adoro, assim, eu te admiro muito. É uma das profissionais mais para mim de todos os tempos. E estar aqui no Falando Nisso mais uma vez, que eu já tinha vindo outras vezes, com toda a alegria num outro formato, palpitante né? do meu peito. E é muito bom estar aqui conversando contigo de novo. Tiago, nós vivemos um mundo hoje em constante revolução. Mas também a gente experimenta, como ser humano, uma certa paralisia diante de algumas coisas. Eu fico pensando como é para um poeta descrever, escrever, pensar e traduzir esse mundo de hoje. E eu acho que a sua resposta, provavelmente, sem querer adiantá-la, está no que você escreve. Um pouco aqui como está assim. Como é que é esse teu processo criativo? O que pauta as tuas inspirações? Que fontes você bebe? Maia, assim, eu acho que tudo que eu faço parte da própria palavra. Eu acho que a palavra é o meu brinquedo favorito, assim, né? E a partir dessa palavra, eu vou por vários caminhos, assim, né? E os caminhos que eu mais gosto de ir é pelo o poema, né? Então, assim, o poema, ele é uma expressão artística muito curiosa, porque muitas vezes ele diz coisas que são surpreendentes, extraordinárias, ninguém pensou naquilo, mas às vezes ele diz o óbvio, só que diz o óbvio de uma forma assim, que tão musical, rítmica, tem uma coisa nele que é diferente da nossa fala comum. E a outra vertente da palavra também que me encanta muito são as canções. Então, assim, o lado compositor, de compor música, né, de principalmente pensar na letra e como ela conversa com essa melodia, são as coisas que me dão um prazer absoluto. Eu gosto do fato de você não se estabelecer nas coisas, no sentido de que música para você, ela vai ser um lugar que você vai passar, mas que você vai visitar e revisitar, né? A tua experiência com música, você atribui que foi a tua porta de entrada para a poesia, já que a música te levou a compor também? Eu acho que sim, Maia, porque a primeira vez que eu comecei a prestar atenção que existia poesia mesmo, assim, foi através da própria música. Por exemplo, eu lembro que eu estava assistindo televisão, eu era criança, e estava tendo uma apresentação de marionete, onde um cara estava com um esqueleto, né? E o esqueleto lá dançando e tocando o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, e peste bubônica, câncer, pneumonia. Arnaldo Antunes. Exatamente, do grande Arnaldo, Titãs tocando e tal. E era uma apresentação lúdica, assim, uma coisa de marionete, mas essa música me chamou muito a atenção, porque eu sabia que eram nomes de doenças, peste bubônica, câncer, pneumonia, mas ao mesmo tempo era uma coisa que agradava, assim, entendeu? Que dava vontade de dançar e no final ainda tinha o pulso, ainda pulsa, parece que era uma coisa assim meio Sim. esperançosa, né? Então, assim, tanto essa parte envolvendo rock como o próprio rap também. Eu cresci no bairro Água Mineral e tinha alguns amigos de lá da própria rua que eles ouviam, né? Racionais. Então eu decorava as letras, copiava no caderno. Quando surgiu aquele disco Sobrevivendo no Inferno, aquilo mudou muito também a minha relação rítmica com a palavra, assim. Eu passei a decorar os raps e aí conhecer Racionais e o samba também.
Jorge Aragão, Chico Buarque, enfim. Aí eu fui querer também aprender a tocar, né? Aprender a tocar pandeiro, aprender a tocar cavaquinho, aprender a querer compor, né? Então eu fui querendo fazer parte desse mundo, né? Isso eu era uma criança, enfim, virei adolescente, aí comecei a tocar cavaquinho. E quando eu entrei na Universidade Federal para fazer o curso de letras, aí eu conheci o Quaresma, que queria montar uma banda. E ele perguntou para mim assim, ele falou, ei, cara, eu estou montando uma banda, tu não quer entrar na banda, não? Eu não conhecia ele não me conhecia, já me chamou para entrar na banda. Aí eu falei, claro que quero. E você ficou 12 anos com a Vale do Até. E fiquei 12 anos lá na Vale do Até. Que está fazendo 20 anos agora. 20 anos agora em 2024, a gente começou em 2004. E a gente gravou vários discos, assim, gravamos pelos Pátios Partidos em Festa, gravamos Alegria Girar. Sim. Esse disco Alegria Girar também foi um marco, assim, nas nossas vidas, porque a gente teve participações especiais de vários artistas que a gente ama, né? O próprio Ferreira Goulart, o poeta, a gente ligou para a casa dele, telefonou. Aí eu falei, Goulart, a gente é de uma banda de Teresina, você autoriza a gente usar um disco seu? Aí ele falou, claro, autorizo sim, aquela voz dele nasal. O Lirinha participou. Sim, maravilhoso. O Zé Brito também fez uma participação. Só fera. A gente sempre foi muito fã de dublagem. Aí a gente convida também o próprio Isaac Bardavi, que dubla o Wolverine. Sim. E ele participou. Então, assim, foi uma coisa que a gente ficou muito desejoso de fazer parcerias com esses artistas conhecidos nacionalmente, né? Mas você falou do Arnaldo Antunes e você mal sabia que vocês tornariam-se amigos, como Isso. são hoje, e parceiros. Como foi que nasceu essa amizade com o Arnaldo Antunes? Tem você fazendo poesias para o Arnaldo Antunes, o Arnaldo Antunes declamando as suas poesias. Sim, é verdade. Nasceu da própria poesia, né? Porque, assim, em 2010, 2011, por aí, eu mais um grupo de amigos, a gente fez um grupo chamado Academia Onírica. E a gente fez uma revista. E nessa revista, a gente queria juntar vários poetas, enfim, de todo lugar. Escrevo um e-mail para ele, digo, Arnaldo, sou de Teresina, a gente está fazendo uma revista assim, assado. Você topa participar mandando poemas? Você sempre acreditou em conexão, né? Exatamente. E ele respondeu, ele falou, claro, Tiago, já estou mandando os poemas e tal. Aí a gente edita, ele sai nessa revista. Aí ele foi fazer... Não foi na Acrobata, né? Não, foi na revista AO, que era de Academia Sim. Onírica ainda. Acho que a gente lançou ela no finalzinho de 2010, começo de 2011. Em 2012, ele fez um show em Pedro II, em 2012. Foi ele, Lenine, Milton Nascimento, foi uma noite inesquecível. Aí eu fui lá assistir o show, né? Tinha um amigo meu, Maurício Pokémon, fotógrafo, Sim. que ele era jornalista, né? De fato, e eu precisava fingir ser um jornalista. Aí ele disse assim, Tiago, o Arnaldo vai dar ali uma coletiva e tal, toma aqui a minha credencial e tal. E aí eu consegui entrar, fui lá por trás. O Arnaldo estava lá atrás do palco, só mesmo contemplando a noite, assim, em pé. Aí eu falei, Arnaldo, eu me chamo Tiago, fui eu que escrevi para ti e tal. Aí ele falou assim, nossa, Tiago, vocês fizeram uma revista maravilhosa e tal. Aí eu falei, tá aqui, aí a gente conversou. Aí ali a gente ficou se falando mais, né? Aí depois disso eu fiz um disco de poemas que eu mandei para ele, a gente foi seguindo em contato, né? E agora, sempre que eu vou em São Paulo, ou que ele vem aqui em Teresina, ele fala comigo, a gente se fala. Vocês são amigos, vocês são amigos. E a gente já gravou alguns poemas. A gente tem vídeo com poemas gravados. Roda aí pra gente ver. A Gagueira, Winston Churchill não tem graça. Julia Roberts tem palavra. Lewis Carroll, que não passa. Aristóteles é um mistério. Charles Darwin, lá do cérebro. Anthony Hopkins, ou do peito. B.B. King, sem remédio. Marilyn Monroe, não fluência. George VI, é engenharia. Isaac Newton e Adele Blala. Napoleão, eu aprendi. Virgílio, interpretando. Bruce Willis, sendo leve. Nelson Gonçalves, ninguém gagueja. Machado de Assis, quando escreve. Tiago I.
esses vídeos que a gente está vendo, são fruto dessa parceria de vocês, porque virou uma amizade, virou uma parceria e uma admiração mútua. Porque eu já vi o Arnaldo Antunes dizer que é seu fã. Pois é, eu fico muito feliz com isso. Inclusive, vai até sair agora uma reedição do meu primeiro livrinho, assim, com as minhas primeiras experiências. Tem algumas ingenuidades, mas são meus primeiros passos. Sim, claro. Né? É o percurso de cada um, né? E aí, eu tinha mandado meu disco para ele e ele escreveu um texto para que eu botasse na orelha desse livro, né? Sim. Então, ele falando sobre o disco e tudo mais. Porque esse tipo de texto, enfim, esse tipo de poesia que eu faço, conversa muito com os poemas dele também, né? Por exemplo, esse poema Gagueira, que a gente leu junto, foi um poema que eu fiz a partir de outro poema que ele fez. Ele tem um livro chamado Dois ou Mais Corpos ao Mesmo Tempo no Espaço, que tem aquela norma... Eu não sei nem qual é da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. A física não explica as coisas que o Arnaldo e você escrevem. A poesia não tem dá como uma entortada. Classificar. Aí ele tem um livro chamado Dois ou Mais Corpos ao Mesmo Tempo no Espaço, chamando a atenção para essa coisa que a palavra tem esse poder, meio que de colocar com que esses corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, uma palavra como manga, por exemplo, né? Ela pode significar a manga da camisa, manga fruta, né? Então, assim, você pode ter essas superposições de sentidos, né? E aí ele fez esse poema chamado Gagueira, que é super legal, ele gravou num CD e tal. E eu, Maia, sou gago. Pois é, cara. E aí, eu tava vendo, eu digo, minha gente, ele vai falar sobre isso. Você era gago, não? Não, eu sou. Mas o que acontece? Eu fui aprendendo a driblar. O que foi que aconteceu? O meu pai é gago, meu irmão é gago. Gente, ela é filho da dona Neide do Zorro. Exatamente. Aliás, um beijo, mãe. Um beijo, minha mãe Neide, dona que Neide. Filho e um você beijo tem. pro meu pai, Zorro, que sempre estamos juntos o tempo inteiro. E aí, eu acredito que eu peguei isso dele, porque ele tem esse traço, né? O Antunes. Não, digo meu pai, né? Tá. Envolvendo a gagueira. E quando eu era adolescente, eu fiz teatro. E eu percebi que quando eu estava interpretando, eu não gaguejava. Aí aquela ficha foi caindo na minha cabeça, assim. E eu comecei a querer ler sobre. Quando eu comecei a fazer o curso superior, comecei a estudar letras, né? Eu descobri um site, acho que é gagueira.org, alguma coisa assim. É uma coisa pública onde vários pesquisadores contribuem com artigos e tudo mais. E eu li um texto lá maravilhoso dizendo assim que provavelmente a gagueira ela afete a área no cérebro da gente responsável pela fala espontânea. Aliás, isso. Responsável pela fala espontânea. Aquela que é elaborada, decorada, isso, pensada. E aquela que é não espontânea, que é interpretada, aí talvez ela não afete. Por isso, o Nelson Gonçalves, ele era um grande cantor e ele não gaguejava quando ele cantava. Porque ninguém fala cantando, entendeu? Então, assim, o canto não é uma fala espontânea. Então, eu acho que o caminho que faz na cabeça, ele desvia da... Por isso que você gagueira. se diz um driblador de gagueira. Driblador de gagueira. Por quê? Porque quando a gente entra num fluxo interpretativo, digamos assim, por exemplo, eu movimento a mão, eu faço uma coisa que é para a palavra sair, porque se eu ficar paradinho assim... eu ainda vou te entrevistar amarrado. Eu vou ficar... eu vou ter que... Produção, cordas, por favor. Mas você também está em reabilitação, se diz em reabilitação labirintíntica. Labiríntica. Isso, por quê? Eu sou cego de um olho. Eu só enxergo com o olho esquerdo. Mentira, É verdade, Thiago. Eu não vejo com esse olho Thiago, aqui. eu te conheço há muito tempo, não sabia nada disso. Eu sabia que tinha coisa que eu descobri aqui Pois hoje. tu acredita, eu fiquei cego por causa de um verme de cachorro que foi bater no meu olho quando eu era criança. Ninguém viu. Eu não vi, eu nem tinha consciência ainda, nem minha mãe. Eu só fui descobrir quando eu tinha 7 anos. Brincando, um tio meu me deu lá uma coisa que eu fiquei mirando com esse olho, né? Eu sou destro e eu fiquei mirando aqui, ó. Sim. Aí meu tio falou, não, Thiago, tu tem que esticar a mão e tu mira com esse olho. Não, tio, mas com esse olho eu não vejo, não.
Aí minha mãe se desesperou e tal, me levou no médico. Aí descobriu que eu tinha uma lesão no nervo óptico. E hoje se sabe, o nome dessa sigla é DUSNI. Aí o DUSNI é quando algum parasita vai terminar no olho pela corrente sanguínea, e aí o nervo óptico inflama, e aí você acaba perdendo, né, a visão. Aí essa minha cegueira desse olho me trouxe problemas de equilíbrio. Então eu passei muito tempo ficando tonto, eu caía, não sabia o que era, fui em vários médicos fazer exames e tal. Aí até que eu descobri que eu precisava de reabilitação labiríntica. Porque você também era um desequilibrado já nessa... Você já era um desequilibrado. Organicamente desequilibrado. Agora a gente consegue explicar. Tem um diagnóstico. Mas agora aqui no Falando Nisso, eu pretendo entrar no eixo. Cara, quanta coisa. Agora você estava falando assim, eu te ouvindo falar, foi construindo uma linha do tempo, né? E aí eu fiquei pensando no que o Arnaldo Antunes... O que vocês fizeram, você e o Arnaldo Antunes. Fiquei pensando também você ficou falando desses problemas e tudo, e pensei no Maltner, que está com Alzheimer. Sim. Né? E que você fez uma visita a ele, né, recente. Sim. E que vocês também eram e são, né, de certa forma, muito próximos. Com certeza. Eu digo eram e são de certa forma porque ele tem Alzheimer hoje, Com certeza, Mas aí, Maia, eu não sei nem por onde começar, assim, porque a coisa do Maltner me deixa emocionado, né? Porque o Maltner é muito conhecido pela vitalidade, sabe? Assim, a exuberância física. E hoje ele está com 83 anos e, enfim, a idade chega para todo mundo, né? Então, esse Alzheimer dele já estava desde a pandemia, já assim, ali avançando. E aí ele me disse que ele estava tomando remédio para poder retardar um pouco, né? E eu fiz uma entrevista com ele até. Aliás, eu fiz 2 entrevistas. Uma saiu na revista Revestréis e a outra saiu na revista Cult, que eu estava falando quando ele fez 80 anos e quando ele lançou esse último trabalho dele, né? E ele também já tinha escrito sobre livro meu. Sim, vocês têm uma relação. Nesse livro aqui dos gatos, teve coisas também que Esse aqui, ó, gente, o livro. Ó. Mostra pra gente aqui, fechadinho, dá para mostrar? Enquanto ele fala, obrigada. Dos gatos. Os gatos quando os dias passam. O Maltner tem um trechinho que ele fala iluminação felina, que eu pus no fim do meu livro, né, que foi também uma grande inspiração para mim. Que ele diz que a maior... deixa eu pegar bem aqui para ler rapidinho aqui um trecho, que é muito bonito. Ele diz assim, ó: a iluminação começa quando se descobre que a maior coisa é ser gato. E quando a gente começa a aprender a respirar como gato e andar como os felinos, a sentir o cheiro das coisas mais do que compreender as coisas, é neste dia que você entra no reino da iluminação. Quando a gente é gato, a gente age quando nos nervos dá vontade de agir. Raramente a gente pensa, a gente desliza como tigres. Tudo é sensual e não há sentido nenhum, meta nenhuma, objetivo nenhum. Apenas desliza vagarosamente com os nervos registrando tudo. Eu, como gato, às vezes falo com os homens. Alguns deles são simpáticos, mas querem sempre explicar coisas. Ele gravou esse trecho e eu mais um amigo meu, o Joniel Veras, a gente fez uma música, né, chamada Ave Maltner, onde ele participa falando justamente sobre... Aliás, ele falando esse texto, né? Que é um texto dele do livro Fundamentos do Caos. E você visitou ele em abril, né? Em abril, agora, eu fui lá na casa dele, e aí ele está num estágio, assim, de que ele lembra pouquíssima coisa, né? Mas ele adora receber visita, então eu fui, abracei ele, cheirei ele com todas as minhas forças, assim, a gente tirou foto, fez vídeo. Ele lembra de muito pouca coisa, né? Inclusive, antes, assim, quando eu fazia uma pergunta para ele se desbaratava a responder, a falar muita coisa, a dizer, porque na Bíblia tem isso, e na mitologia grega tem isso, não sei o que, não sei o que. E hoje ele responde com uma frase, assim, uma coisa mesmo muito lacônica, né? Exato. Eu acho que deve ser doloroso, bem doloroso para você, que era tão ligado a ele, né? Pois é. Aí eu fiquei justamente feliz e trisliz. Ao mesmo tempo que eu estava triste de vê-lo daquele jeito, mas ao mesmo tempo, assim, feliz porque eu estou compartilhando desse tempo também com ele, né? Sim, então,
Então, enquanto ele estiver por aqui, eu vou estar visitando ele, a gente vai se falar, eu telefono para ele. Aí, quando ele me viu, ele, enfim, ficou falando, né, sobre poesia, me deu lá um abraço. Aí teve até uma hora que ele falou assim, você está mais forte? Aí eu falei, tô nada, Malte. Ele realmente esqueceu quem você era, né? Porque você está mais forte. E esses livros todos, gente, Os Gatos Quando os Dias Passam. Olha, esse livro eu quero ler para o meu gato. Eu tenho um gato comieira, você sabe, eu tenho a hashtag meu gato comieira, meu gato que faz pilates, meu gato que assiste séries comigo, meu gato que na Netflix tem um canal dele, não tem na Netflix pois ele tem o canal dele, das coisas que ele gosta de ver, que eu coleciono. Tanto ele vê as minhas coisas, como eu vejo as coisas junto com ele. Ele que sai comigo, que viaja, ele que não liga a mínima para mim, aparentemente, mas eu sei que ele é louco por mim, porque os gatos são assim. É o jeito deles de amar. Mas isso é maravilhoso, isso aqui. E eu fiz, Maia, a partir de um dado que eu achei muito curioso. Eu vi uma pesquisa do IBGE dizendo que o Piauí é o estado que tem mais gatos. Que tem mais casas com gatos do Brasil. É mais de 34%. Eu estou nessa estatística. Pois é. E aí, ó, o Piauí é o estado que tem mais casas com gatos e o Paraná é o estado que tem mais casas com cães. Então, beleza, eu andava na rua, você vê muitos gatos, mas eu não sabia que tinha... tem muitos gatos. Essa vitória felina aqui no Piauí, né? Sim, sim. E você tem outras coisas que você publicou que eu queria mostrar. Sim. Relembrar e coisas que vão vir, né? Que você está esperando agora para outubro. Esse livro aqui, O Fato e a Coisa, é um livro que o Torquato tinha deixado uma espécie de projeto em andamento, né? Ele deixou uma folha dobrada com vários poemas dentro, indicando que aquilo seria algum projeto de livro. Sim. E aí, recentemente a gente publicou esse livro, saiu pela editora Fósforo, pela coleção Círculo de Poemas. E eu fui a pessoa que organizou os textos, eu fiz um pós-fácil aqui para esse livro. Então aqui a gente tem um Torquato adolescente que está começando a escrever, né? Tem poemas dele ali a partir dos 15, 16 anos, vai até os 18, 19. E é bem na fase mesmo que ele começou a exercitar muito a poesia. E depois disso ele entrou na música com força total, assim, né? Então, esse livro aqui, ele dá bem um panorama de como foi esse princípio poético do próprio Torquato. Fã de Drummond, muito consciente da própria linguagem. Você via que ele tinha um domínio do verso muito perspicaz, assim, sabe? Perfeita. Ele leu bastante como se construía um verso, assim, você vê. Então, são referências que eu queria mostrar aqui também, esse livro, Fato e a Coisa. O Torquato, ele continua sendo um mistério em permanente descoberta. Exatamente. Sempre tem alguma coisa dele para a gente conversar. Os últimos dias de Paupéria não traduzem, né? Esse livro não traduziu tudo, que embora seja muito importante, porque foi o primeiro, né? O único praticamente, antes desse, que a gente teve contato com quem era realmente Torquato. Maia, e assim... O Torquato faria 80 anos esse ano, né? Verdade. E ele é de 1944. E eu com um amigo chamado Tarso de Mello, a gente está inclusive organizando um livro que vai sair agora no fim do ano, chamado Só Quero Saber do que Pode Dar Certo. Não tenho tempo. Aí a gente botou 80 vozes vezes Torquato Neto. Uau. Porque a gente convidou muita gente, são mais de 80 pessoas nesse livro. O Sérgio Brito participa, que musicou, incrível. Entrevistei ele. Sim. Arnaldo, outro titã, também está nesse livro. Augusto de Campos, o Paulo Leminski, que embora já esteja falecido. E é do jeito que você faz sempre. Você manda um e-mail ou liga, oi, tudo bem? Eu sou o Thiago. Que eu estou fazendo um projeto assim. Você pode me ajudar a participar? Simples assim, é desse jeito. E dá tudo certo. Quando o livro sair, eu vou conversar contigo de novo. Essa daqui é uma revista... Ouriço, uma revista maravilhosa chamada Ouriço. É uma revista de Belo Horizonte. Ela é uma parceria com duas editoras, chamada Macondo e Relicário. E ela é editada pelo Daniel Arelli e pelo amigo Gustavo. E eles me convidaram para poder fazer parte dessa publicação maravilhosa. Também reúne autores, autoras do Brasil inteiro. Que legal. E queria divulgar aqui, quem se interessar. Nossa, pode... que lindo esse nome, que lindo tudo, Aí gente. tem várias coisas, Maia. Tem entrevistas, trabalhos de artes plásticas, poesia.
crítica Que literária. legal isso. E você participou com o quê aqui? É Com a o Arnaldo próxima página, Antunes, na página Ederval 22. Fernandes. Eu fiz um poema para uma poeta russa chamada Marina Tsvetaeva. Por que você fez um poema para uma poeta russa? Porque ela teve uma vida muito injustiçada, digamos assim, e ao mesmo tempo desse sofrimento ela fez uma Essa aqui. poesia maravilhosa. É ela aqui, né? Isso, aí é uma foto dela, Marina Tsvetaeva. E eu gosto, como eu gosto dessa coisa de brincar com a palavra, esse nome dela, Tsvetaeva, Sim. eu fiz um poema sobre o nome dela. Tão cítrica a palavra de Svetaeva. Primeiro bem discreta, a boca abre, a língua vem por trás, em T de ataque. Amortecido pelos dentes, vibra. O Z, próximo ao céu da boca, tem veludo no som alveolar. Depois os lábios, dando vida ao V, e as vogais I e E se alongam mais até explodir um tá, sílaba atômica. O breve impulso para enfim voar no V com asas. Exatamente. Svetaeva. 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 Rapaz, Não é legal que de falar legal isso, né? Svetaeva? Não, e você consegue trazer não só poesia, mas você consegue trazer o movimento da boca, Exatamente. né? É uma coisa biológica também. Você leva pra gente pra biologia, pra... Como que é? Maia, aí eu fico pensando nas palavras que eu falo. Eu adoro fazer. Pitomba. Pitomba é uma palavra explosiva, né? Pitomba. Uma explosão de sabores. Eu lembrei do Fábio Pitombeira. Agora, gente, a pessoa que tem um sobrenome Pitombeira, né? É legal. É muito legal, muito legal. Eu gosto, Maia, sempre de fazer essa ligação com poesia e ciência. Tipo assim, todas as vezes que eu vou numa consulta médica, que eu preciso fazer um exame, aquilo vai parar em algum poema meu, entendeu? Gente, você numa consulta médica deve ser insuportavelmente bom. Aí eu vou perguntando, por exemplo, teve um poema que eu fiz para orelha, que eu tinha feito um exame terrível, chamado vectonistagmografia digital. E você decora o nome todo, claro, né? Trava a língua. Eu tava lá sofrendo, mas eu digo, cara, uma palavra dessa eu já tô curado. Bom, a gente mostrou o Arnaldo Antunes, né? Declamando o teu poema, falando lindamente. A gente mostrou o Ave Maltner, né? Esse momento do Maltner maravilhoso. A gente falou sobre Vale do Até, né? As músicas que você fez. Aliás, a tua discografia pelos pátios partidos em festa, 2007, Alegria Girar, 2009, Estilado para Cima, 2013, Cabeça de Sol em Cima do Trem, Sim. 2013, Vale do Até, 2015. Né? A gente lembra de todas elas. Até anotei aqui na sequenciazinha. Aí foi, inclusive, o DVD. Exatamente, para não esquecer. Deixa eu ver se eu esqueci algum vídeo importante que eu queria dividir com o meu internauta e telespectador. O que a gente não mostrou? Teve um que você falou, que foi de alguém que participou. Lembra que você falou? Que a gente não mostrou aqui. Será que eu esqueci? Eu acho que poderia, Maia, citar o Cid Campos, que eu fiz uma música com ele. Sim. A gente fez uma música chamada Povo País Caos, a partir de um poema desse livro aqui, chamado Jogo. E que tem... E que você tem tem o vídeo dele. Né? É esse poema. Gente, é esse vídeo que a gente vai. É esse vídeo que a gente vai chamar? Ou você não tem esse vídeo? Não tem um vídeo, não. Tem a música gravada. A música gravada. Isso, Ah, muito legal. Que tem essa brincadeira com a leitura, com a ordem, né? Você pode ler o poema de um jeito, pode ler o poema de outro. É muito legal o jeito que você escreve, porque assim, acho que não tem um estilo. Você já conseguiu se enquadrar? Alguém enquadrou você no estilo? Não, assim, eu gosto muito... Sei lá, é concreto, é louco, é minimalista, é tanta coisa. Soneto, não, eu não vou encerrar a entrevista com o Thiago. Letra de música. Queria dizer para vocês que o programa inteiro vai ser o Thiago. Seremos eternos. Nosso tempo não estourou, a gente se nega. Não acabaremos. Do que nós não falamos que foi importante, porque eu fico tão envolvida com a conversa. Maia, vamos falar de haikais. Vamos. Pronto, eu trouxe aqui... Só para enlouquecer a produção. Isso, aqui, ó. Noite quente, um gato deitado no teto do carro. Isso, um poema bem simples. Isso é um haikai, é um poema de inspiração japonesa. Que o que significa? É a contemplação da beleza possível durante o rápido escoar da vida. Olha aí, viu? Olha, existe forma de encerrar melhor do que essa? Não existe, gente. Tem mais atrás, não, né? Tem outra aqui, ó. Vamos enlouquecer a produção? Vamos. Olha esse Três aqui, gatos na rua bebem do cano quebrado. BR Obró. BR Obró.
O que acontece? Estamos no BR Obró, período mais quente do Piauí. Do mundo. Do mundo. Disse que o Piauí está em terceiro lugar, nos lugares mais quentes. É o sol, o inferno. É brincadeira, viu, gente? O mundo está quente geral, assim, nessa crise climática. Em vários lugares pegando fogo, infelizmente. E esses haikais, Maia, quando a gente vai escrever haikai, você acha eles, você encontra. Então, o que acontece? Eu estava voltando para casa a pé. Sim. Um cano tinha quebrado, acho que algum carro passou lá na rua e tinha uns gatos de rua de tarde bebendo da água que estava saindo daquele cano. Aí o calor que eu estava sentindo no BR Obró era o mesmo calor que os gatos estavam sentindo, entendeu? Tá vendo por que era importante a gente falar sobre isso? Não adianta vocês me olharem assim, olha, a gente não comentou a leitura de Micheline Veruschi, o poema Muro, teve o poema Língua, da Karina Burr, a gente não falou sobre isso. A música Sem Título ainda, com a banda Guardia. Sim. Eita, eu fico imaginando o título. Tu vai me contar depois o título, né? Tudo isso é o que está por vir e o que está rolando, né? Quem quiser pode acessar lá no YouTube, você bota poemas, Thiago aparece algumas coisinhas lá pra ver. A gente vai botar só um trechinho pra vocês. Gente, a produção tá enlouquecendo, mas eu adoro enlouquecer a produção. Vamos fazer um poema assim pra produção? Olha que outro. A gente entrega depois. A gente entrega, vamos. Olha esse outro Parada aqui, de ônibus, pessoas em fila na sombra do poste. É só isso. o que tem, não tem nem ônibus. Aqui era na época que tinha. Muito bom, muito bom. Thiago, venha mais vezes, venha todo mês, toda semana, todo ano. Venha Maia, toda vez que a saudade bater. Eu adoro você. Se você tiver um programa assim que quer falar de poesia, quer falar de coisa, não é, gente, não é bom, né? A gente rir e pensar e ter esse cara tão incrível com a gente. Ô, Maia, sempre. você que é muito generosa, muito obrigado por ter me chamado. Eu te adoro. É um prazer estar aqui. Nós adoramos o Thiago Nós adoramos o Thiago Vou fazer vários programas com ele de 1h30, tá? A cara da produção queria tanto mostrar. Vamos fazer outro